Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Queridos, nesse vídeo eu reuni algumas passagens bíblicas para que as pessoas pudessem ter um entendimento acerca da salvação. O que é salvação? Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Muitas pessoas veem os cristãos falando acerca de salvação, mas ainda não têm um pleno entendimento. E então eu reuni alguns versículos, como eu falei aqui, e eu queria que você me acompanhasse. Você tem uma Bíblia aí onde você está agora, não sei se você está assistindo esse vídeo ou ouvindo o áudio dessa ministração, mas eu queria que, se fosse possível, você estivesse comigo acompanhando essa ministração com a sua Bíblia, que certamente você tem em casa, amém? Então veja aí, olha. Eu quero que você tenha entendimento acerca das coisas de Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia pelos seus pecados, para que você tivesse uma oportunidade de salvação? Você crê? Se você não crê, eu sinto muito, não é? Mas nós não podemos forçar as pessoas a crerem ou a acreditar em algo. Mas se você crê e deseja obter um pouco mais de conhecimento acerca das Escrituras, essa é a oportunidade. Eu queria saber se você quer ouvir de fato acerca das coisas de Jesus Cristo. Se esse é o seu real interesse em aprender acerca das coisas de Deus, de ouvir, de ter um entendimento a respeito de Jesus Cristo, eu quero que você, a partir desse instante, coloque o seu entendimento cativo à obediência de Deus. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, que tem dizendo assim: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus. Não é? Em 2 Coríntios 10, 5 também fala a respeito disso. Então coloque o seu entendimento, o seu pensamento nesse instante, cativo à palavra de Deus, e você vai ter um entendimento. Eu queria que você orasse comigo nesse instante, para que nós pudéssemos pedir a ajuda do Espírito Santo para que o entendimento chegue às nossas vidas através da ministração dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Pai, o nosso entendimento cativo à Sua palavra, à Sua obediência. Nós queremos Te obedecer. Estamos aqui para aprender mais de Ti, Senhor. Não é meramente, Senhor, coisas religiosas que têm sido ensinadas aqui, Pai, mas sim acerca da Sua palavra, porque sabemos que a religião ou a religiosidade, ela não salva, mas a obediência à Tua palavra, ela salva, Senhor. E a essa palavra que queremos estar obediente, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu queria que você entendesse, e foi para isso que eu separei esses textos, eu fiz uma compilação aqui, é por isso que eu peço que você me acompanhe. Eu quero que você entenda que eu tenho algumas perguntas para fazer e responder a você através desse vídeo. O primeiro tópico que eu separei foi: o homem, ele é pecador. Desde quando? Como e por quê? Muitas vezes, quando os evangélicos falam que o homem, ele é pecador desde que nasceu, as pessoas muitas vezes não entendem, nossa, como que uma criança recém-nascida ela pode ser considerada pecadora. Você vai ter entendimento quando eu esclarecer isso a você. E é por isso que eu estou trazendo essa pergunta em questão. Antes de saber o porquê que o homem é pecador e o desde quando, nós temos que entender o que é pecado. E eu vou passar algumas referências para você acerca do que é pecado. Acompanhe aí comigo. O dicionário bíblico diz que pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição, em conduta. Para indicar isso, a Bíblia ela usa vários termos tais como pecado, que está escrito lá em Salmo 51, versículo 2. Se você quiser, você pode ler na sua Bíblia e acompanhar. Está escrito que pecado, a Bíblia indica como desobediência, Hebreus 2:2, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade,
perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravidade e depravação, como está escrito em Ezequiel no capítulo 16, versículo 27, 43 e 58. E aí nós, com essas definições, nós percebemos que o pecado ele atinge toda a raça humana a partir de quem? A partir de Adão. Desde o livro de Gênesis. O castigo do pecado, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz que o castigo do pecado é a morte física, a morte espiritual, ou seja, a morte eterna, como está escrito também lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Da morte espiritual e eterna só escapam aqueles que chegam a Cristo, que é o nosso Salvador. O pecado sem perdão, que a Bíblia considera, você pode me perguntar, existe algum pecado sem perdão? Existe. A incredulidade, ela é considerada um pecado sem perdão. Ora, se Jesus Cristo ele veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado, e nós não acreditamos, não damos crédito a isso, obviamente nós já estamos condenados, porque Jesus Cristo veio para nos salvar do pecado. E se nós não cremos nessa salvação que veio por intermédio de sua morte e ressurreição, nós já estamos condenados, querido. Agora vamos responder a primeira pergunta. Como e desde quando o homem é pecador? Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, e no capítulo 3, do versículo 3 e 24, eu vou colocar aí na tela para você ir acompanhando. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E o ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então nós vemos aí que nós temos uma situação onde Deus, após criar o mundo, coloca o homem no jardim do Éden para lavrar e cuidar do jardim. Só que Deus, ele colocou um limite ali. Ele disse: olha, Adão, olha, Eva, de todas as árvores que estão plantadas no jardim, todos os frutos vocês podem comer livremente. Mas do fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal, desse vocês não podem comer. Porque no dia em que você comer, como está escrito, certamente morrerás. Então Deus deu tudo. O homem não tinha limitação de nada no jardim, a não ser essa árvore. E o que acontece? Nós acompanhamos aí no versículo 3, do capítulo 3, do versículo 1 até o 23, onde o que acontece é que nós encontramos uma figura bem pitoresca, a serpente, onde o Senhor fala assim, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: ora, a serpente, e veja aí que Deus não diz que são as serpentes, é a serpente, ou seja, essa serpente especificamente, era mais astuta. O que é astuta? Astuta é enganadora, astuta é maliciosa. Então, essa serpente astuta, ela era mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Vamos fazer uma pausa aí. A serpente, ela começa a interrogar, após Eva estar ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela começa a interrogar a Eva. Diz: olha, não foi essa árvore que Deus disse que você não deve comer do seu fruto? E aí vemos o que Eva responde. Acompanha aí, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que nós percebemos aí é que o diabo, naquela serpente, olhou para a mulher, pegou uma verdade que Deus estava dizendo e juntou com uma mentira. Qual foi a verdade que a serpente tomou? Que disse que não foi aí no versículo 1, a parte B, que dizia assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isso foi o que Deus disse, que o homem pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Isso ele estava perguntando, a serpente estava perguntando à mulher. E o que foi que Eva disse? Eva disse que sim, que a gente pode comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal, nesse não podemos tocar. Então Deus dá uma ordem para o homem e o diabo pega aquela ordem que Deus disse, uma parte da verdade, e junta com a mentira. Como? Deus disse que o homem iria morrer. A serpente disse, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então a serpente pega uma verdade que Deus disse e junta com a mentira que ele conta. Agora deixa eu te perguntar. Uma verdade junto com a mentira, ela é uma meia verdade. Só que meias verdades não existem, querido. Uma meia verdade, ela é uma mentira por completo. E isso é que nós temos que prestar atenção, porque o diabo sempre vai tentar nos enganar, muitas vezes usando uma coisa que Deus disse, junto com a mentira que ele conta para concordar com o nosso erro. Mas sabe o que foi que esse erro causou? A destruição do homem. Veja que o versículo 8 do capítulo 3 diz o seguinte, diz que Deus, ele veio ter com Adão como ele fazia todas as tardes, Deus vinha ter com o homem. Quando o Senhor Deus chegou nessa hora, ele chamou Adão. E o versículo 8 diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, Adão, onde estás? Volta aqui comigo. Na realidade, Deus sabia exatamente onde Adão estava, porque Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Mas se Deus sabe de todas essas coisas, irmão, por que o Senhor perguntou a Adão, onde estás? Veja só, essa pergunta, ela não é uma pergunta geográfica. Ela não é uma pergunta onde Deus está dizendo assim, Adão, em que local do jardim você está? Não. Deus está simplesmente dizendo assim para Adão, Adão, onde você está que não está na posição de autoridade, no local que eu lhe coloquei e que você deveria estar? Era essa a pergunta que Deus estava fazendo, porque o pecado fez com que o homem fosse retirado do local onde Deus tinha colocado e agora onde Adão estava escondido da presença do Deus Todo-Poderoso. Veja o que acontece. Ele disse, ouvi a sua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que é que nós percebemos aí? Percebemos que depois que o homem comeu, depois que a bagunça foi instalada dentro do jardim por causa do pecado, começou aí o quê? Um culpar o outro. O maior culpar o menor, começando por Adão, culpando Eva. E é isso que nós fazemos nos dias de hoje, querido. Às vezes nós erramos, pecamos contra Deus e geralmente nós não observamos, não queremos nos arrepender de nossas culpas e acabamos culpando outras pessoas. O culpado é o meu pai, o culpado é o diabo, o culpado é a minha mãe porque me criou assim. Querido, entendam uma coisa. Se foi você a pessoa responsável por ter cometido o pecado, não culpe mais ninguém.
Se arrependa do seu pecado, reconheça e diga: Deus, eu pequei, eu reconheço a minha falha diante do Senhor e eu me arrependo e eu quero fazer tudo novo, tudo diferente e tudo certo dessa vez. Não fique culpando alguém. Veja o que aconteceu aí. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Novamente nós vemos aí uma transferência de culpa. Versículo 14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Nós percebemos aí que o pecado ele traz uma consequência. E é uma consequência de perda, é uma consequência de dano. Não é uma consequência bonita, querido. Não é um fato bonito. Todo pecado ele vai te trazer uma consequência de dano, de perda. O que aconteceu com a serpente? Olha, eu não sei como que a serpente andava. Eu não sei como ela andava. Não sei se de pé, não sei se tinha as pernas, não sei. Mas a partir desse instante, Deus disse que ela não ia andar mais. Ia andar rastejando sobre o próprio ventre e ia comer do pó da terra ou dos insetos ali da terra todos os dias da vida dela. Versículo 15 diz assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a consequência da serpente. Aí Deus chama a mulher e diz assim, versículo 16: e multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção. Eu não sei como a mulher dava à luz, gerava, tinha filho, mas a partir desse instante, querido, a situação mudou. Porque diz assim, olha, multiplicarei grandemente a tua dor. Provavelmente a mulher não foi feita, o homem não foi feito, o ser humano, ele não foi feito para ter dores. No caso da mulher, para gerar em dores. Mas Deus diz que por causa do pecado, com dor darás luz aos teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí Deus chega a Adão, a parte final que eu quero te falar, Deus chega até Adão e diz assim: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Agora veja só, querido. A primeira parte do versículo, Deus diz assim: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Não quero falar aqui somente de uma mulher como algo machista que eu quero colocar, mas muitas vezes, querido, você acaba caindo no erro, acaba caindo no pecado porque você dá ouvido a vozes. Eu não quero dizer que é só por causa da tua mulher. Muitas vezes você está dando ouvido a vozes de pessoas que querem te tirar da presença de Deus e você ainda não percebeu. Está na hora de você abrir os ouvidos, querido, e começar a dar ouvidos à voz de Deus. Com certeza a voz de Deus ela vai querer o melhor para você. Não dê ouvidos à voz, querido. Se você tiver de escolher, dê ouvidos à voz de Deus. Essa é a única voz que nós temos que nos dar consciência, porque ela é que nos vai levar para a salvação. Então, outra coisa que eu quero destacar é quando Deus diz assim, olha, maldita é a terra por causa de ti. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando Adão pecou, fez o que era contrário à vontade de Deus, a terra, o planeta Terra, ele se tornou maldito por causa do pecado do homem. Daí, por isso que nós dizemos que a partir de Adão, todo homem quando nasce, já nasce em pecado, porque nasce nesse mundo contaminado, nasceu de uma geração contaminada. Então a terra entrou no estado de maldição por causa do pecado do homem. E não só isso, observe os detalhes. Versículo 18 diz que espinhos e cádmos a terra ia produzir, ou as ervas do campo iam produzir. Deus, ele não projetou nada
para que machucasse ou ferisse o homem. As plantas, querido, no início, por essa descrição, a gente dá para ter uma ideia que as plantas, flores e outras mais não foram feitas para dar espinho, mas por causa do pecado, a natureza se voltou praticamente contra o homem e contra si mesmo por causa do pecado. E a Bíblia termina o versículo 19 dizendo assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então nós percebemos aí que toda a natureza e o planeta foram contaminadas pelo pecado. A Bíblia fala claramente que o homem foi feito para comer vegetais, certo? Aqui no livro de Gênesis é o que está declarando, que Deus disse que pode comer de toda a erva do campo. E os animais também foi feito que eles comessem a erva do campo. Mas os animais, por causa do pecado, começaram a se estranhar, começaram uns a atacar os outros. E por isso que hoje nós temos o que nós chamamos de cadeia alimentar. Ok, queridos? Como o pecado entrou no mundo? Por Adão. Por quê? Ou através de quê? Através da desobediência. Porque Deus estabeleceu limites, e esses limites foram quebrados e o pecado entrou através da desobediência. Agora, desde quando o pecado entrou no mundo? Desde Gênesis. Desde que o homem decidiu desobedecer a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, você pode ver aí, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Ok, querido? Então veja só, o pecado trouxe consequências e tornou o homem sujeito às coisas desse mundo. Assim como o mundo, o planeta entrou em maldição por causa de Adão, cada pessoa que nasce depois de Adão é considerado nascido no pecado, porque é filho de Adão, certo? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então quando você peca, você está caminhando para a morte. E esse é um caminho que Deus não quer que você caminhe. Deus quer que você caminhe para a vida. Agora, veja só. Se o salário do pecado é a morte, quando nós morremos, para onde nós vamos? Quando Jesus Cristo veio, ele disse que só existiam dois caminhos. Interessante que a filosofia humana, a filosofia do mundo, diz que todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo disse que só existiam dois caminhos e apenas um deles levava a Deus. E se um dos caminhos leva a Deus, aonde o outro leva? Ao inferno, querido, à condenação e à morte. Existe um inferno. Jesus Cristo ele falou várias vezes, ele mencionou nos seus evangelhos, que havia um reino das trevas. Então, se ele mencionou que havia um reino das trevas, é necessário que ele queria que nós observássemos isso. Então veja só, se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje sem Cristo, sem salvação, para onde você vai? Céu e inferno. Nós é quem decidimos aqui. Deixa eu comentar um pouco a respeito disso. A Bíblia ela descreve um inferno como castigo eterno. Diz que irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Diz que o inferno é como um fogo eterno. Diz que o inferno são chamas eternas e fogo devorador. A descrição está aí. Estou passando aí para vocês acompanharem no vídeo, não é? Está aí. Diz que inferno é descrito na Bíblia como uma fornalha acesa. Diz que inferno é como um lago de fogo. Diz que é como fogo e enxofre. Diz que inferno é como fogo que não se apaga. É um lugar de punição e é um lugar de tormento. Agora veja aí. E então o rei dirá também, o rei Jesus Cristo, quando ele voltar, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim,
malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não é para o homem. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas por que, que o homem está indo para o inferno? Porque está acompanhando Satanás e os seus anjos. Quando você se desvia do plano de Deus, do propósito de Deus, e começa a seguir outros propósitos que não é o de Deus, você está caminhando para o inferno. Eu sinto muito dizer isso, mas você está caminhando para o inferno. Veja só. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 13, 41, 42, 49 e 50, diz: mandará o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, vai mandar os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que participam da iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ali será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali, novamente ele fala, haverá choro e ranger de dentes. Então, querido, existe um inferno. Você tem que atentar para onde você quer. Escute que aqui eu estou falando, tratando do assunto da onde você vai passar a sua eternidade. Aonde você vai passar a eternidade? Que eu estou falando de eternidade. Nós somos seres humanos, temos uma vida aqui na Terra de mais ou menos 60 a 75 para 80 anos. Mas e depois que acabar esses 80 anos, a sua eternidade, aonde você vai passar? Você já pensou nisso? Parou para analisar isso? Onde você vai passar a sua eternidade? Fogo no inferno, onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes? Escuta, tem um comercial de cerveja aí, que eu vou postar aqui no link abaixo, para você acompanhar, que mostra que o inferno é um lugar legal, onde tem mulher, onde dá para você pescar, onde tem cerveja, pessoas brincando. Querido, essa é a imagem que o mundo quer que você tenha do inferno. Um lugar de brincadeira. A Bíblia diz que o inferno não é lugar de brincadeira. Imagine você passar a eternidade sendo torturado no fogo do inferno. Você acha isso engraçado? Acha isso divertido? Mas por que o mundo faz sátiras? Faz que nós venhamos a querer achar isso engraçado? Porque o mundo, ele quer desviar o teu foco da palavra de Deus. É isso que o mundo quer. Acompanhe comigo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está descrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O mundo e algumas seitas estão ensinando aí que se você morrer, você vai reencarnar. Jesus ele está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma vez só e depois da morte, segue-se ao juízo. Para onde você está indo? Está caminhando para a salvação com Deus? Ou está caminhando de mãos dadas com o mundão aí fora para o inferno? Pense bem. Raciocínio, querido, é a sua eternidade que está em jogo. Vamos ao próximo. Por causa disso, por causa que há condenação, por causa que o homem tornou a terra maldita, por causa do pecado, o homem ele necessita de um Salvador. Por quê? Porque o homem necessita de um Salvador. E salvar de quê? Salvar desse mundo de condenação, salvar desse mundo sem Cristo, nos resgatar dessa maldição que é o pecado e nos levar para a eternidade. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que ele morreu, lá no livro de Atos, no capítulo 1, você já pode observar que depois que Cristo morreu, ele ainda caminhou algum tempo na terra e depois disso ele foi ao céu. E ele prometeu que ele disse que ia voltar, ia levar com ele os seus, os escolhidos. Você é um escolhido? Você sabe como fazer para ser um escolhido? É muito simples. Obedeça aos mandamentos estabelecidos por Deus e aí você vai ganhar a salvação e vai ser um eleito, um escolhido de Deus. Deus, sabendo que o homem não poderia salvar-se a si mesmo, ele, como um Deus bom, como um Deus que está interessado em nos dar uma segunda chance, ele teria que prover um meio
uma forma pela qual nós pudéssemos ser salvos. E qual foi? Ele nos amou. E para dar uma prova deste amor, sim, porque quem ama dá provas de que ama. Não só fala, mas dá provas de que ama verdadeiramente. O que ele fez? Acompanha aí, João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. João 14, 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Note que Deus está dizendo que ninguém, querido, ninguém chega até Deus se não for através de Jesus. Jesus Cristo disse que ele era o único caminho. Há pessoas que estão dizendo aí que existem outros caminhos. Há pessoas que estão dizendo aí que existe outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo diz que só existe ele. E que se não for por ele, não é por ninguém. Que não existe mediadora. Não existe outro mediador que não é Jesus Cristo. Está escrito na palavra, querido. Está escrito na palavra. Busca lá. Lê a palavra. A gente fica falando para as pessoas: leiam a Bíblia, estudem a palavra. Eu já ouvi gente dizer assim: rapaz, esses crentes acham que a gente tem que ler a palavra. Para que eu tenho que ler a palavra? Eu não tenho obrigação de ler a palavra, querido. A própria palavra chama o homem de tolo, de nécio, por não buscar o conhecimento através das Escrituras. A Bíblia, ela diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de Deus. O entendimento de Deus. É por isso que ele diz: olha, o meu povo se perde por falta de entendimento na palavra. Busque, leia a palavra, estude. Se você não consegue estudar, procure alguém que tenha um entendimento melhor que você nas Escrituras, querido. E vá estudar a palavra, vá analisar, questione, pergunte, leia a palavra e ache as suas respostas lá dentro da palavra. Acompanhe comigo, olha, a salvação ela não está dentro do homem. Não está dentro do homem ou nas suas obras. Ou seja, você não vai ser salvo porque você é bonzinho. Você não vai ser salvo porque você vai dar esmola aos pobres. Você não é salvo porque você faz ação de graça. Não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos mediante a obedecer a palavra de Deus. É nisso que somos salvos. Veja que, vou te dar um exemplo aqui em Atos capítulo 10, acompanhe comigo. Nós vamos observar a vida de um homem chamado Cornélio e nós vamos ter a certeza de que a salvação ela não é pelas obras. Leia comigo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E disse-lhe: as suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Agora vamos fazer uma pausa aqui e vamos observar as características desse centurião chamado Cornélio. A Bíblia mostra que Cornélio era um homem que de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem que dava esmolas. Cornélio era um homem que era temente a Deus. Então essas eram as principais características de Cornélio, um homem de família, um homem que temia ao Senhor. Talvez você possa estar analisando esse texto e dizendo: aí, olha, esse Cornélio ele é igual a mim. Eu temo a Deus, faço as minhas orações, ofereço esmolas, não bebo, não fumo, não vivo em festa, em balada. Mas o que acontece? Nós podemos analisar aqui que na vida de Cornélio, ele fazia tudo isso que talvez
você está dizendo que faz. Era um homem bom. Nossa, eu sou um homem bom. Mas o que acontece é que se você for continuar analisando o texto, você vai perceber que não é bem assim. Vamos comigo para o versículo 4 e você vai entender. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido a Deus. Veja bem, se você é um homem bom ou mau, se você é uma mulher boa ou má, se você é uma pessoa que faz esmolas ou não faz, se você ajuda as pessoas ou não ajuda, se você não fuma, não bebe, ou fuma ou bebe, não importa. O que importa é se você prestar atenção, é que no versículo 4 Deus está dizendo: olha, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Aquilo que você tem feito, meu amigo, minha amiga, de bom ou de ruim, não importa. Isso tem chegado aos olhos de Deus, tem subido a Deus. Deus, ele tem visto. Isso não tem passado desapercebido diante de Deus. De bom ou de ruim, isso não tem passado desapercebido aos olhos de Deus. Se você é uma pessoa boa, continue sendo boa. Se você é uma pessoa má, melhore. Mas lembre-se, Deus não deixa que nada escape desapercebido aos olhos dele. Continue comigo aqui no versículo 3. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia... Eu quero chamar a sua atenção para que você note que naquela época, Deus ele deu uma visão a Cornélio. Ok? Está aqui claramente no versículo 3. E o que é um anjo que se apresentou para ele nessa visão? Um anjo, ora, é um mensageiro de Deus que veio trazer uma mensagem da parte do Senhor para Cornélio. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Em alguma parte desse texto que nós estamos lendo, acompanhando aqui, você viu se está escrito que essa visão que Cornélio teve, ela foi por acaso? Foi por acaso que Cornélio viu aquele anjo na visão? Não. Eu acredito que não. Então, da mesma forma, querido, eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Eu não acredito, por exemplo, que você está vendo, assistindo esse vídeo por acaso. Talvez você seja uma pessoa sábia que encontrou esse vídeo, que alguém lhe deu esse vídeo de presente e você está querendo ter conhecimento acerca das coisas de Deus, as verdades acerca de Deus. Então não é por acaso, não é por acaso que você está assistindo isso. Você quer provavelmente ter conhecimento, ou no mínimo você chegou a esse vídeo por alguma curiosidade, mas não foi por acaso. Eu creio que não é por acaso, querido, que as coisas acontecem. Se você chegou até esse vídeo é porque você tem fome, tem sede de conhecimento de Deus. Não é por acaso que eu estou aqui diante de você, ministrando essa palavra de conhecimento e de entendimento para a tua vida. Eu creio que é um plano de Deus que você esteja vendo esse vídeo agora, que você esteja assistindo esse vídeo agora. É um plano de Deus. É um plano de Deus que essa mensagem tenha chegado até você. Deus, ele tem um plano na sua vida. Talvez você já deva ter ouvido essa frase em algum lugar. Talvez alguém já tenha dito isso para você. Deus tem um plano na sua vida, querido. Por isso que não é por acaso que você está vendo esse vídeo. Deus tinha um plano para alcançar a vida de Cornélio. E Deus alcançou a vida de Cornélio através da visão daquele anjo. Anjo é um mensageiro de Deus, querido. E eu estou aqui hoje. Eu não sou um anjo, mas como mensageiro desse evangelho da parte de Deus, eu estou aqui também chegando à sua vida para dizer o quê? A mesma coisa que aquele anjo estava dizendo a Cornélio. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 3, 4, 5 e 6. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Quando Cornélio fixou os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E disse-lhe: as suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está com um certo Simão curtidor e tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Entende muitas vezes, querido, que você tenta pegar a palavra, olha a palavra, abre ela, até lê,
por curiosidade, porque você quer aprender um pouco mais de Deus, mas chega um ponto que você não consegue entender, e aí você continua levando a sua vida do jeito que você estava levando. Na realidade, o que acontece é que muitas das vezes a gente procura conhecimento através do nosso próprio entendimento para ler a palavra. Eu creio que quando Deus disse assim, olha Cornélio, manda buscar esse Pedro que está na casa desse Simão curtidor, traga ele até aqui, porque ele é quem vai dizer a você o que você deve fazer. Na realidade, Deus estava dizendo assim, Cornélio, procure alguém. Esse alguém que eu vou indicar a você é alguém que tem um nível de conhecimento maior. Alguém que tem um entendimento maior nas Escrituras, além de você, acima do conhecimento que você tem. Busque essa pessoa, chegue perto dessa pessoa, traga ele até você, porque ele vai te dizer o que você tem que fazer. Por isso que Deus me colocou diante de você, sabe para quê? Porque eu posso dizer para você, mediante ao conhecimento dessa palavra, o que é que você tem que fazer para que você possa receber salvação e vida eterna por meio dessa palavra. Sabe o que aconteceu, querido? Depois daquele encontro que Pedro teve com Cornélio, a vida de Cornélio não foi mais a mesma. Pedro pregou essa palavra que eu estou pregando a você. Sabe o que aconteceu? Cornélio tinha tudo. Tinha tudo. Não tem aquelas pessoas que dizem, rapaz, eu sou quase crente. Porque ela tem tudo, é uma pessoa boa, é uma pessoa que dá esmolas, é uma pessoa que às vezes ora a Deus. Mas faltava uma coisa a Cornélio. O que era? Faltava a Cornélio aceitar, confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que ele pudesse ter direito a, quando passasse dessa vida para outra, ele ter direito à eternidade, ter direito à salvação, ter direito à vida eterna. E quem sabe é isso também que falta para você. Falta você confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque era o que faltava para Cornélio. Cornélio tinha tudo, mas faltava isso. Faltava esse detalhe, confessar Jesus Cristo como Senhor. Se você for ler o restante do capítulo 10, querido, você vai perceber que era justamente essa mensagem que Pedro trouxe para Cornélio. Se você ler, você vai ver assim, olha, Cornélio, veio Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado, e ele disse que ele era o único caminho, a verdade e a vida. Somente podemos ter salvação e vida eterna através de confessarmos a esse Jesus Cristo como nosso Senhor, e então aí nós podemos receber a vida eterna. Se você for ver o que aconteceu depois que Cornélio, enquanto Pedro ainda estava falando, o arrependimento de Deus veio sobre a vida de Cornélio e toda a sua família e todos quantos estavam ali. Cornélio confessou Jesus Cristo como Senhor e de imediato ele recebeu o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus aí? É o selo de Deus de que nós somos propriedades dele. Cornélio recebeu aí quando confessou Jesus Cristo como Senhor. Dê uma olhada no que diz o versículo 42 do capítulo 10, esse mesmo de Cornélio que nós estamos acompanhando aí. E nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele, ou seja, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pregando esse Jesus Cristo, pregando esse Deus que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, querido. E veja só o que esse versículo diz na primeira frase. E nos mandou pregar ao povo. É isso que nós estamos fazendo. É esse o intuito desse vídeo. Pregar ao povo que ainda não tem um conhecimento pleno acerca de Deus. Você deve estar percebendo que eu estou sendo bem detalhista, querido, porque eu não quero que você perca nem o fio da meada. Eu quero que você entenda detalhe por detalhe esse plano da salvação que Deus nos concedeu por intermédio de seu Filho Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter o direito à salvação. Por isso que eu estou sendo tão detalhista. Veja só que Deus é quem constituiu Jesus Cristo, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele é quem vai julgar, querido, os vivos, nós, eu e você agora que está assistindo esse vídeo, e também vai julgar aos mortos. Não tem para onde correr. Tudo é Jesus. Se você perceber na Bíblia, nada é em referência a nenhuma outra pessoa da Bíblia. Tudo é em referência a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como eu já falei. Ninguém, eu acho muito forte esse versículo, querido. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim, disse Jesus.
Tudo, querido, gira em torno de Jesus Cristo. Nada gira em torno de nenhuma outra pessoa. Na Bíblia, salvação e vida eterna sempre gira e vai girar em torno desse que é o maior nome que se nomeia sobre a terra, como está escrito na palavra. Esse que foi a maior pessoa de todos os tempos. O maior homem. Jesus Cristo foi o único que dividiu o tempo em dois. Antes e depois dele. Ou seja, hoje nós contamos antes e depois de Cristo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Se Deus nos mandou pregar, é isso que eu estou fazendo aqui, pregando essa palavra até você, para que o conhecimento, o entendimento chegue e você abra os seus olhos em o nome de Jesus, querido. Para que você, passando dessa vida, você não vá para um lugar que você não queria ir, que foi como nós falamos, o inferno, a perdição. Ah, eu não sabia. A partir de hoje que você está vendo esse vídeo, Deus não vai ter você mais por inocente. Porque você sabia, você está tendo agora a oportunidade de decidir o que você quer para a sua vida. Vida ou morte, bênção ou maldição, você quem decide, você decide em vida. A Bíblia mostra que depois da morte segue-se ao juízo. Então você escolhe aqui, em vida, e não em morte. E morte é a consequência daquilo que você escolheu em vida. A Bíblia mostra um versículo lá em Provérbios que diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Cabe a você, querido, depois de ouvir essa mensagem, decidir aceitar Jesus, confessar Jesus Cristo como Senhor, continuar nessa mesma vida para onde você estava caminhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estou pregando para as pessoas na rua, muitas vezes indo de casa em casa, surgem muitas questões e eu levanto também muitas vezes essas questões. Eu já falei para uma pessoa que disse assim: senhora, o que é preciso fazer para ir ao inferno? Nada. Não precisa fazer nada. Se o homem já nasce pecador e durante a vida dele ele nasce, cresce, como mostra a ciência, se reproduz ou tem filhos, gera uma família e depois morre, se ele já nasce em pecado, ele não precisa fazer nada para ir para o inferno. Já está encaminhado já. Agora, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu, para herdar a salvação? Ter que confessar Jesus Cristo como Senhor. Seguir os seus mandamentos, aquilo que ele deixou escrito na palavra, e aí você ganha a salvação. Para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Já estaríamos todos encaminhados. Mas para ir para o céu, querido, é preciso obedecer às regras práticas de santidade contida na palavra de Deus. Você é quem escolhe. Olha só o que diz no versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Perdão dos pecados só vem mediante a Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo, não tem outro jeito. Aí eu pergunto a você, você crê de fato em Jesus Cristo? Você pode dizer assim: eu creio em Jesus Cristo. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Você quer tirar provas para ver se você realmente crê em Jesus Cristo para receber o perdão de seus pecados, como está escrito? Porque muita gente pode dizer assim: não, eu já creio em Jesus. Mas se você crê, o que você está fazendo para demonstrar essa sua fé? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então a sua fé, ela tem que agir à altura daquilo que você está crendo. Vamos tirar a dúvida? Se você crê de fato em Jesus Cristo, lá em João, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, no capítulo 7, versículo 37 e 38, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água da vida vão correr do seu ventre. Agora volta para cá. Esse versículo que eu li, Jesus se colocou em pé na festa que estava acontecendo e disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ok? Vamos parar por aí. Olha só, querido, por que eu estou dando ênfase a isso? Porque tem gente que diz assim: não, eu creio em Jesus do meu jeito. Eu creio em Deus do meu jeito. Mas espera aí, sabia que não é do seu jeito nem do meu jeito? Jesus está dizendo aqui: quem crê em mim, como diz
as Escrituras. Então, querido, não é crer de qualquer jeito, é crer como está escrito. Se você crê em Deus como está escrito, ok, rios de água da vida vão fluir do seu interior. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, como está escrito, você vai receber a salvação. Ok? Não existe outra forma de crer em Jesus Cristo. Ou você crê da forma que está escrito, ou você não crê. O jeito certo é o jeito que está escrito na palavra. O jeito certo... Ô irmão, mas tem um jeito certo de crer? Tem. O jeito certo é o jeito que está escrito na palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outra forma de crer. É do jeito que está escrito. Jesus Cristo falou, quem crê em mim, como está escrito. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. É conforme está nas Escrituras. Vamos ler outro versículo. Mesmo livro, acompanhe comigo João capítulo 14, versículo 21 ao 24. Aquele que tem ou que ouve os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei. Então veja aí, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que ouve. Ouvir não é somente com o ouvido, mas é prestar atenção nos mandamentos de Deus. E os guarda. Guardar aí é o quê? É obedecer. Aquele que ouve e obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Jesus está dizendo, esse é o que me ama. Aí eu pergunto, você ama a Deus? Se você ama, você obedece, porque aqui está dizendo que aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Judas Iscariote, mas um outro Judas, disse assim, Senhor, de onde vem que te has de te manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará, ou seja, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24 diz, quem não me ama não guarda, não obedece as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meu amigo, aí está a prova, se você ama a Deus ou não ama. E aí está mais do que provado pela palavra que a salvação não é pelas obras. Não é porque você dá esmolas às pessoas ou porque faz o bem, porque Cornélio também tem as atitudes, fazia o bem, orava a Deus, dava esmolas. Mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse bem que ele fazia, Deus disse que ele teria que procurar alguém para lhe falar a respeito de Jesus Cristo. Veja só o que diz aí. Efésios diz, porque pela graça e não pelas obras, certo? É pela graça e não pelas obras. Sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos 11 e 6 diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Amém? Entendeu aí essa vida de Cornélio? Entendeu que salvação não é pelas obras? Entendeu que não é por você ser uma pessoa boa que você vai morar com Cristo nos céus ou ser arrebatado quando eles vierem pela segunda vez? Não é pelas obras, querido. É por obedecer. Ok? Vamos ao quarto tópico aqui. Cristo veio, morreu e ressuscitou para salvar os pecadores. Como, por quê e quando? Um breve resumo. Como Jesus veio? Jesus veio, obviamente, você conhece a história, através de Maria, que até então nunca tinha sido tocada por homem algum, inclusive nem por José. Cristo veio através... A Bíblia diz, se você for dar uma olhada, analisado lá nos primeiros capítulos do livro de Mateus, você vai ver que o Espírito Santo é quem cobriu Maria e ela veio a dar a vida, veio a gerar Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 23 e 25, você vai perceber o seguinte. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Então, por que Jesus veio? Jesus veio para tirar o pecado do mundo e para conceder aos seres humanos uma oportunidade de salvação. Então, Jesus Cristo não morreu para salvar todo mundo. Ele até morreu para que o mundo inteiro fosse salvo, mas só recebe essa salvação quem aceita o sacrifício dele e obedece aos seus ensinamentos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então, quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Não é ninguém. Não é A, nem B, nem C. Não é ninguém do alfabeto a não ser Jesus Cristo. É o único, de acordo com o que está escrito, de acordo com essa palavra, que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 3, versículo 16 ao 21, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Note que o versículo diz que não foi para salvar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que o versículo está escrito dessa forma? Para dizer, mais uma vez, eu quero falar que a salvação vem mediante a nossa aceitação, a aceitação do mundo acerca do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo é que tem que aceitar Jesus Cristo para receber a salvação. Versículo 17, né? Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele, e quem crê, de acordo com o que está nas Escrituras, como eu falei alguns instantes atrás, é dessa forma. Quem crê nele, quem obedece aos mandamentos dele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? O versículo mostra: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? Versículo 19, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja só, deixa eu explicar detalhadamente esses versículos aí. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus Cristo, certo? Então, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deixa eu dizer, se a luz que é Jesus veio ao mundo, e aí está dizendo que os homens amaram mais as trevas, está dizendo que os homens amaram mais a prática do pecado, mais a prática dessa falsa liberdade que o mundo prega por aí, amaram mais as trevas, mais as coisas, mais aos prazeres da carne do que a Deus. Então por isso que ele diz, amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Por que as pessoas amam mais as trevas? Porque as pessoas, elas praticam obras más. Por que quando a gente pergunta a um jovem, você quer confessar Jesus Cristo como Senhor? Ele diz, não quero. Por quê? Está amando mais as trevas. Tudo que é relacionado ao mundo é trevas. Essas festas do mundo por aí, que só tem bebedeira, só tem álcool, é farra, é diversão, é festa da carne, querido, é prazer da carne. Se o jovem não quer aceitar Jesus Cristo, é porque ele está amando mais aos prazeres dessa carne, desse mundo, do que a própria luz, do que a própria palavra de Deus, do que o próprio Jesus Cristo. É isso que esse versículo está dizendo. E aqui diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ei, todo aquele que vem para a luz, automaticamente quando você vem para a luz, querido, quando você vem para Jesus Cristo, que você começa a entrar de corpo e alma nessa palavra, que você começa a observar os mandamentos de Jesus Cristo, você começa a se aproximar da luz, você começa a ver que você está todo cheio de pecado e que você precisa se consertar.
A Bíblia nada mais é do que isso. É como se fosse um espelho para o homem se enxergar na palavra, e a palavra vai mostrar a ele onde é que está o erro, onde é que está o engano. Para que quando ele veja onde é que está nele o engano, ele diz, opa, eu tenho que melhorar, isso está errado. Isso é a luz, isso são as obras da luz. E a Bíblia diz, segue dizendo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Querido, é por isso que nós pregamos essa palavra, porque as nossas obras são manifestas em Deus. A gente não tem medo de nada não, querido, porque as nossas obras são manifestas em Deus. Eu não tenho medo de pregar essa palavra. Minha obra é manifesta em Deus. O que eu prego não é de mim mesmo, é o prego que está escrito nessa palavra. Eu já prego algo que é de outra pessoa, nesse caso, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós não temos medo, nós chegamos à luz mesmo, querido. E se essa palavra eu continuar lendo ela, e ela continuar me dizendo que eu tenho que melhorar e ponto final, querido. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Certo? Nós estamos caminhando para a santificação, a separação do mundo e a aproximação de Deus. É isso que a palavra santificar é. A palavra santo quer dizer separado. De quem? Da maioria para se aproximar de Deus. Acompanhe aí o que diz em Timóteo capítulo 1, versículo 15. Diz que esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Qual é essa afirmação? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha só, Paulo, um apóstolo, ele se considerava o pior dos pecadores. Mas porque ele era o pecador pior? Não. É porque ele via que as obras dele, quanto mais ele se aproximava dessa palavra, mais ele se sentia sujo e sentia a necessidade de se limpar. Essa tem que ser, querido, a nossa ação, meu amigo, minha amiga. É nos aproximarmos dessa palavra e ver, opa, tem sujeira aqui, tem coisa errada, eu preciso me limpar mais. E a nossa limpeza somente vem através de Jesus Cristo. Ok? Então, como e por que Jesus Cristo morreu? Jesus morreu crucificado para que hoje você tivesse o direito de escolher a vida eterna ou a condenação eterna. Sabe que é você quem escolhe? Sabe que não é Deus quem escolhe se você vai ser condenado ao inferno ou se você vai morar no céu? Quem escolhe é você. A decisão é sua e Deus vai julgar pela decisão que você está tomando. Se você escolher Deus, ele vai honrar a palavra dele, você obedecendo logicamente os seus ensinamentos, ele vai honrar a palavra dele e vai direcionar você para um julgamento de salvação. Agora, se você decide rejeitar Deus, Deus, eu não te quero. Deus vai dizer, ok, meu filho, eu gostaria muito que você estivesse comigo porque eu tenho um plano na sua vida, mas já que você não me quer, eu não posso fazer nada. A escolha é sua. É por isso. Por que ele morreu crucificado? Porque as pessoas daquela época não queriam escolhê-lo como Senhor da sua vida. Era como se elas dissessem, eu não quero esse Jesus aí como Senhor. Para mim, ele não serve. Crucifica ele. Era isso que as pessoas da época estavam dizendo para Jesus Cristo. Só que automaticamente, ao rejeitar Jesus Cristo, elas estavam dizendo, soltem Barrabás. Sabe o que é Barrabás, querido? Barrabás representa muitas vezes aquilo que nós não queremos largar. É um pecado oculto, é uma vida alheia à palavra de Deus, é um prazer carnal que a gente não quer largar. Não, rapaz, eu não vou aceitar, eu até gosto, mas eu não vou aceitar esse Jesus aí porque eu vou perder de ir para a festa. Poxa, eu vou perder de estar farreando com os meus amigos. Eita, eu vou perder de estar... Querido, se for para perder aqui, para ganhar na eternidade, escuta, novamente eu vou repetir isso, é a tua eternidade que está em jogo, querido. É aonde você vai passar a sua eternidade aqui, poucos anos, 75, 80 anos, mas a sua eternidade. Deixa essas coisas para lá, querido. Tem uma festa maior aqui dentro. Quando você conhecer isso aqui, você vai perceber que a sua festa maior está aqui, querido. Sua festa maior está aqui na palavra de Deus. Você vai ver que vai ser muito maior. Se você receber Jesus Cristo como Senhor, confessá-lo Ele como seu único Senhor, você vai chegar ao ponto de dizer assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça todo esse tempo? E eu nunca quis me aproximar do Senhor. Você vai ver, faça um teste.
Barrabás é isso. Então, quando as pessoas daquela época estavam dizendo, não quero esse Jesus, não, eu quero Barrabás. Eu quero as coisas, eu quero os prazeres desse mundo. Sabe, como eu ouvi alguém dizendo assim, rapaz, olha, eu já fiz tudo que eu quis na minha vida, tive todos os prazeres e orgias sexuais. Se hoje se o Papa morrer, ele não vai poder dizer que aproveitou nada. Se eu morrer hoje, eu aproveitei tudo. Agora deixa eu dizer, querido, a mídia não mostra. Se hoje você morrer sem Cristo, sem salvação, você vai para o inferno. Tá certo? Agora, se você rejeitar as coisas desse mundo por amor a Deus, tua salvação está garantida. Vida ou morte, bênção ou maldição, o que você vai escolher? Olha o que diz Mateus 27, do 27 ao 37, como mostra aí a crucificação de Jesus, que diz assim, logo os soldados do presidente conduziam a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspiram nele e tiraram a sua cana e batiam nele com ela na cabeça e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Enquanto saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se lhe diz lugar da caveira, essa é a tradução do nome Gólgota, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que lhe foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. As pessoas daquela época, querido, rejeitaram Jesus dessa forma. E você? De que forma você vai rejeitar Jesus hoje? Qual é a desculpa que você vai usar? Você é quem escolhe. Quinto tópico, você precisa ser salvo. Você precisa de Cristo. Mas aí você pergunta, e o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta já foi feita antes, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 30. Acompanhe comigo. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Então veja, essa foi a pergunta do carcereiro, onde Paulo e Silas estavam aprisionados. Aconteceu um terremoto ali naquela ocasião. Deem uma lida, vocês vão acompanhar depois para ter um entendimento maior acerca do assunto. Mas o que aconteceu é o seguinte, senhores, o que é que eu devo fazer para herdar a salvação? Paulo e Silas disseram, olha, creia no Senhor Jesus Cristo, crê conforme está escrito, como eu já falei antes. Crê segundo as Escrituras, não é do seu jeito nem do meu jeito. É conforme está escrito. Então ele disse, creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Será salvo você e a sua família. É só crer, querido. Somente crer e obedecer. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz assim, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que acontece? Quando eu prego essa palavra para você, a Bíblia diz que o reino dos céus é chegado aí onde você está. Aí, no seu lugar onde você está. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o reino de Deus está chegando até você agora. É por isso que João Batista pregava assim, arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado até vocês o reino de Deus. Como é que o reino de Deus é chegado? Quando essa palavra é pregada. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim, que desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mesma coisa que João Batista pregava. Marcos capítulo 1, versículo 15 disse assim, e dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
esse evangelho. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, querido, é se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento, vou fazer uma comparação bem clara para que você entenda. Arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia, que quer dizer mudança de direção, mudança de sentido, mudança de pensamento. É o que eu fazia antes, eu vou dar meia volta e não vou fazer mais. Vou fazer o sentido contrário. É você caminhava numa vida de pecado e agora você decide por meio de Jesus Cristo que não vai mais caminhar nessa vida de pecado. Você vai dar meia volta e começar a fazer o caminho contrário, o caminho de Cristo, o caminho contrário à multidão. Lembre-se de que Jesus falou que existem duas portas, uma estreita e uma larga. A larga é o caminho que a maioria está passando, é o caminho das facilidades. É o caminho que a maioria segue numa boa aí. Agora a porta estreita é o caminho do Evangelho, é o caminho da renúncia, é o caminho que Cristo separou para mim e você. Esse é onde a minoria, infelizmente, está caminhando. Então, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de direção. Confesse, querido, Jesus Cristo como Senhor. E aí você vai ter refrigério, como está escrito aqui, assim, para que assim venha tempos de refrigério pela presença do Senhor. Querido, a presença do Senhor é algo fantástico. Ela vai te trazer refrigério. Ela vai trazer refrigério para a sua vida. Prove, experimente, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Faça um teste. Largue o mundo agora. Jesus Cristo, ele vai te dar uma vida nova. Vai te dar tudo novo, até uma perspectiva nova da vida que Jesus Cristo vai te dar. Eu quero finalizar com isso e quero fazer um convite a você que esteve assistindo esse vídeo a aceitar e confessar Jesus Cristo como Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Esqueça, deixa o seu passado para trás. Ah, mas eu era bandido, eu era traficante, eu só mexia com o lado errado, eu estava envolvido com a prostituição. Ou até não, eu era uma pessoa comum até ouvir essa palavra. Não importa, querido. Se arrependa, largue essa vida. Jesus Cristo trouxe essa mensagem até você hoje para que houvesse arrependimento. Se arrependa, Ele é o caminho. Lembre-se o que eu disse praticamente quase esse vídeo inteiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Então confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que possa haver arrependimento. Se você fez uma decisão a partir de agora, eu quero ensinar para você uma oração que nós chamamos de oração à confissão do pecador. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo. Feche os seus olhos onde você estiver, coloque a sua mão junto com a minha e aí nós vamos orar. Pai querido e Pai eterno, o Senhor que fez com que esse vídeo chegasse até essa pessoa, Pai. Senhor, se ela veio com sede de conhecimento e de entendimento e ela entendeu essa mensagem, Pai, ela agora quer fazer a decisão dela e confessar Jesus Cristo como Senhor da vida dela, para que ela tenha direito a herdar a salvação e a vida eterna. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai, para que ela possa ter direito a herdar a vida eterna no céu que o Senhor tem preparado, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, a vida desta criança, Pai, para que ela seja um marco, Senhor, para que ela seja um ponto de referência para outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdoa o pecado dessas pessoas, perdoa o pecado dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, desse adolescente ou dessa criança que está vendo esse vídeo fazendo essa oração junto comigo, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Agora eu vou fazer a oração do pecador e eu quero que você repita essas palavras junto comigo. Antes, eu quero mostrar para você o que é a oração do pecador. É a que está escrita em Romanos no capítulo 10, versículo do 8 a 11, que diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É simples, querido. Então você vai fechar os seus olhos e vai repetir a mesma coisa que eu vou falar. Diga, meu Pai, em nome de Jesus, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém. É simples, querido. Se você fez essa confissão, você agora, como a palavra diz, nasceu de novo. Seu espírito foi refeito em Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que é que eu devo fazer a partir de agora? Procure uma igreja evangélica. Você pode até me perguntar, mas qual igreja evangélica? Querido, agora você tem o Espírito Santo. Confie no Espírito Santo, confie que ele vai levar a igreja evangélica mais próxima da sua casa, é o que eu recomendo. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, independente da denominação. Procure uma igreja e dirija-se aos líderes dessa igreja e diga que você confessou Jesus Cristo como Senhor e que queria congregar nessa igreja. Para quê? Para você aprender mais acerca de Deus, para você aprender qual o caminho que Jesus Cristo quer que você trilhe. Isso aqui foi só um detalhe. Jesus Cristo ele quer que você aprenda os seus ensinamentos e os seus mandamentos para poder andar em perfeita concordância com a lei. Com a lei dele, com a lei de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.